Olá, pessoal. Bom dia. Espero que todos estejam bem, né? Estamos aqui para mais uma aula da semana e vamos iniciar a nossa aula tirando algumas dúvidas, né, que nós temos a respeito, né, da correção de exercícios. Bom, semana passada eu passei, aliás, hoje eu tenho dois recados importantes, tá, gente? Um é sobre o trabalho avaliativo e outro recadinho é sobre como executar as atividades, tá? Bom, galera, preste atenção. Quando eu passo um dever de casa, você tem duas formas de fazer, né? Ou você pode estar fazendo pelo Google Classroom, ou você pode estar fazendo pelo plural. Eu vou ser bem sincera com você, tá? Vou ser bem sincera. A atividade, ela é melhor para ser feita pelo Google Classroom, tá? Eu vou mostrar aqui como que você pode estar fazendo pelo Google Classroom, tá? Que fica bem mais fácil. Mas caso você não goste de usar, você não queira usar um direito seu, você só quer usar o plural, não tem problema. Pelo plural fica um pouco ruim de estar me enviando, tá? Mas caso você não consiga, eu vou estar passando o e-mail. Eu já passei meu e-mail para vocês, eu vou estar passando novamente o e-mail para que vocês possam estar falando comigo diretamente, ok? Então, deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Aqui é o livro de vocês. Deixa eu estar colocando aqui meu e-mail para vocês terem acesso. Guardem, né, esse acesso com vocês. Aqui, ó. lescout77@gmail.com. Esse é meu e-mail, ok? Ó. Bom, galerinha? Então, esse aqui é meu e-mail. Caso vocês precisem, querem fazer, né? Ah, eu quero fazer meu exercício pelo plural. Pode fazer. Envia por e-mail, sem problema nenhum. Envia só as respostas. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui uma forma de eu estar mostrando para vocês pelo Google Classroom. Como que você faz isso pelo Google Classroom, tá? Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um minutinho. Show. Então vamos aqui, pessoal. Vamos prestar atenção aqui nesse meio que tutorial que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa daqui é a página do Google Classroom da turma 902, do nono ano. Então, independente de 901 e 902. Então, vocês vão reparar que aqui, né, eu postei para vocês. Deixa eu ir aqui. Aqui eu postei para vocês sobre a aula, né, do dia do módulo 10, né, que foi da semana passada. E repara que tem atividade de casa. Então, você vai clicar aqui na atividade de casa, tá? Aqui vem os nomes, né, das pessoas que enviaram, outras que não enviaram. Aliás, aqui, ó, 0 enviados. Por quê? Ah, professora, mas eu enviei. Preste atenção como é que você pode estar fazendo isso. Você pode estar clicando, esse aqui é o documento, tá? Que eu enviei em PDF, justamente para facilitar. Como que você vai fazer isso? Você vai clicar em cima desse documento e até por celular você consegue fazer isso. E o documento vai abrir. Aqui, ó, o documento da atividade de casa que eu passei para vocês. E você vai reparar que aqui em cima tem um lapisinho. Aqui, ó. Editar documento diretamente. Tá? Então, você pode responder diretamente. Então, vamos lá. Durante o Estado Novo, Getúlio Vargas criou... Ó, primeiramente, tem como eu escrever aqui meu nome. Ó, vou escrever aqui meu nome. Ó, Patrícia, escrevi meu nome. Aí vem, ó. Durante o Estado Novo, Getúlio Vargas criou inúmeras instâncias administrativas com o objetivo de estimular a industrialização do país e modernizar e racionar essa gestão estatal. Dentre as alternativas abaixo, não representa um órgão citado durante o Estado Novo, é aquele que não. Então, DIP, nós tivemos o DIP, tá? DASP, nunca ouvi falar nisso. Petrobras foi criação de Getúlio.
Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce. Então, aquela que não corresponde seria a letra B. Então, tá aqui, ó, letra B. Ó, deixa eu pegar aqui, ó, edição. Peraí, pessoal. Aqui, ó. Pronto, ó. Marquei a letra B. Vou vir aqui, ó, número 2. Então, 1B. 2, qual era a função do DIP? Aqui, ó. Ó. Não consegui fazer do jeito que eu queria, peraí. Aqui, ó. Difundir uma imagem paternalista de Getúlio Vargas, enaltecendo com grande líder de massas. Ó. 3. Questão do perigo comunista, né, que foi um dos argumentos criados por Getúlio Vargas, né, com seus apoiadores para realizar o golpe do Estado Novo. Então, ele quer saber que plano foi esse aqui, ó. Plano Cohen. Aqui, ó. Olha lá, plano Cohen. D de novo. Então, nós temos, ó, B de bola, D novamente. Penúltima, número 4. Né? Essa imagem de Getúlio Vargas impressa na cartilha escolar, né, durante a vigência do Estado Novo, qual foi o intuito? Aqui, ó. Peraí, tem que destacar aqui. Ó, conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. D novamente. E a última, ele fala sobre os integralistas, né, que acreditavam que teria o apoio de Vargas para tomar o poder, sendo que Getúlio acabou proibindo a existência, né, da AIB, que era a Ação Integralista Brasileira, e traídos, eles vão tentar derrubar o presidente, mas vão sair derrotados. Ele quer saber a que período, né, como se nomeou esse episódio. Aqui, ó. Ó. Ó, aqui, ó, D. Aqui, ó. Tá? Foi no Estado Novo, intentona integralista. Bom, gente, é só isso que você vai fazer. Ó, você vai sair daqui, ó, e ele já vai salvar para você com o seu nome. Aí, aqui, ó, vai acusar que o aluno me entregou, tá? Ah, esse aluno, ó, entregou, vai estar aparecendo entregue aqui para mim. Por exemplo, o aluno aqui, o Jefferson, tá? Ele me enviou as respostas desse jeito aqui, com o nome dele, mandou a presença, beleza, também aceito. Mas se você faz por aquela outra forma que você clica, né, ali em cima do documento, tá? Aqui, ó, resposta. Já está aqui suas respostas, ó. Ok? E aí você já consegue, você não precisa nem salvar. Clicou, você já está salvando, vai aparecer com o seu nome. Tá, pessoal? Então, aqui é uma forma bem mais prática de vocês poderem estar fazendo esse exercício, tá bom? Então, aqui eu estou deixando, né, fazendo a correção com vocês e deixando, né, para você entender como é que é o Google Classroom, ok? Então, agora eu vou falar de um outro assunto. Agora eu vou falar sobre o nosso trabalho avaliativo, nosso exercício avaliativo. Bom, galera, devido a esses problemas de pandemia, a gente precisa fechar o nosso primeiro bimestre. Só que a nossa intenção não é prejudicar ninguém. Então, eu preparei uma bateria de exercícios, são 10 questões. Também vai ser pelo Google Classroom ou pelo Plural. Só que atenção, você não pode responder pelas duas plataformas. Se você responder pelas duas plataformas, você vai estar anulando, tá, o seu teste, o seu trabalho avaliativo, tá? Você vai estar perdendo, porque vamos supor que em um você tem 7 acertos e no outro você tem 9. O professor não pode fazer Duni-T e favorecer aonde o aluno vai ganhar nota. Então, pessoal, se você faz pelo plural, faça pelo plural. Se você vai fazer pelo Google Classroom, faz. É todas de marca X, como se fosse um quiz, tá? E vocês vão ter o prazo mais ou menos de 15 dias para poderem fazer, tá? Façam com calma. O que vai cair nesse trabalho avaliativo? Vai cair módulo 1, módulo 2 e módulo 3 do livro 1. Por que eu vou dar apenas esses 3 módulos? Porque são esses 3 módulos que eu tive aula presencial com vocês. Então, eu achei que talvez pode ser mais fácil para vocês. E então, só fiz questão de cobrar esses 3 módulos. Então, ó,
antes de iniciar o teste avaliativo, pegue, tá? Sua fixação, seus resumos que eu dei no quadro, tá? Quem não tem caderno, tem resumo quem não tem livro, perdão, tem resumo no caderno, pegue. Faça um resumo para si próprio antes de iniciar, tá, as questões, tá bom? E qualquer dúvida, olha, meu e-mail está aqui na tela, tá? Você pode estar entrando em contato comigo, né? Ou a professora Sandra, ou a professora Cláudia, quem você achar melhor que você tiver o contato, tá bom, crianças? Então, já falamos aqui. Então, eu vou iniciar agora com vocês falando um pouquinho, ó, sobre a Guerra Fria, módulo 11. Corre lá, pega o caderno, corre lá, pega seu livro, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse grande evento. Vai lá, galerinha, tô esperando você. Corre lá e pega. Tô aguardando aqui você, hein? Vamos lá. Pegando o livro, pegando o caderno. Vamos lá. Já? Podemos? Pegando aqui uma coisinha aqui pra gente. Bom, galerinha, já que vocês já pegaram, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, eu tô abrindo aqui um mapa mental para vocês verem, tá? Deixa eu só tô tentando abrir aqui, ó. Calma aí que tá... Só um minutinho, que vai abrir aqui, tá? Falar um pouquinho, né, de quando o mundo se dividiu, o mundo se bipolarizou, né? Tô tentando abrir aqui, calma aí, que aqui a coisa é lenta. Xiii, não tá querendo abrir aqui. Deixa eu tentar aqui. Bom, galera, enquanto não entra, eu vou conversando aqui com vocês, tá bom? Ah, entrou aqui. Tá bem. Ai. Deixa eu conseguir aqui. Consegui aqui, deixa eu abrir aqui para vocês. Isso, show. Consegui abrir aqui para vocês, tá? Bom, deixa eu me colocar aqui na frente. Tô tentando aqui, calma aí. Complicado aqui. Hoje eu tô meio enrolada. Show, consegui aqui. Bom, galera, vamos iniciar falando hoje da Guerra Fria. Tá? Esse aqui é um mapa mental, tá? E pra gente poder entender um pouquinho, tá? Bom, galera, nós vamos iniciar Guerra Fria, tá, gente? O nome vai receber esse nome, né? Foi um confronto que não foi um confronto direto. Nós vamos ver, né, pleno século XX, né, duas grandes potências após a Segunda Guerra Mundial se confrontando.
quais seriam essas duas grandes potências? Nós vamos ter aí Estados Unidos e a União Soviética, tá? Que vão acabar disputando a hegemonia mundial, querendo aquela que vai ser superior, aquela que vai conseguir implantar, né, o seu ideal político. O ideal político dos Estados Unidos era o capitalismo e o ideal político-econômico, né, o econômico da União Soviética era o socialismo, o comunismo, tá? Então nós vamos ver uma disputa, né, por essa hegemonia mundial, tá? Essa disputa, gente, entre ambos países, tá? Não levou a nenhum tipo de confronto direto, tá? É por isso que ela é chamada de Guerra Fria, foi algo frio, né? Quando você fala assim, nossa, você tá tão frio comigo, por quê? Porque você não tá próximo da pessoa, você tá distante, a pessoa tá mais distante de você, quase não fala com você. Então, a Guerra Fria justamente foi essa disputa, né, da União Soviética com os Estados Unidos, mas não foi uma disputa direta, foi uma disputa indireta. É como se os Estados Unidos e a União Soviética elas tivessem usado alguns fantoches para isso, tá? E isso, né, como eu falei, essa Guerra Fria ela vai envolver, né, essas duas grandes nações, né, que vão se rivalizar, né, pelo topo do mundo, pela hegemonia política, econômica, até mesmo cultural e militar, tá? E vai durar isso entre os anos de 1947 até 1991, tá? Por exemplo, a conquista do espaço, né, que vai ser simbolizado pelos primeiros astronautas estadunidenses que vão chegar na Lua, né? Isso vai ser apenas um dos episódios, né, dessa rivalidade entre essas duas nações e os blocos que elas vão representar, que de um lado, Estados Unidos em defesa do capitalismo e do outro lado a União, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em prol do socialismo, tá? Só que antes de começar, a gente precisa relembrar algumas coisas, tá? Então, o que a gente vai relembrar aqui, tá? Preste atenção, gente. O sistema capitalista, ele já era bastante consolidado nos Estados Unidos, né? Quando surgiu, quando eclodiu, no caso, a Segunda Guerra Mundial em 39. Mas isso não acabou significando, tá, que o país não estivesse, né, propício a crises. Claro que não, né, que tanto ela estava propícia a crises que ocorreu em 29, a crise de 29 foi a queda da Bolsa de Valores, o crush, né, que a gente pode dizer, né, que deu o crush, né, e que ficou conhecido como a Grande Depressão, como nós vimos lá no módulo 6, galera. Bom, então com a entrada dos Estados Unidos, né, nesse conflito internacional, nessa grande Segunda Guerra Mundial, os investimentos na indústria armamentista, ela vai ajudar a superar de vez o desequilíbrio econômico lá nos Estados Unidos e vai mostrar a necessidade de expandir o capitalismo para o maior número, né, possível de outros países. Então, nós vamos ver aí os Estados Unidos se reerguendo da crise de 29 através da indústria armamentista, indústria bélica. Tá? Só que, né, com tudo isso, a União Soviética, né, que tinha o seu programa político, né, que era o seu bloco econômico, que era o socialismo, né, que havia, né, ele tinha sido, a União Soviética implementou, né, o socialismo, né, a partir lá das revoluções russas de 1927. A gente viu até isso lá no módulo 4, e a gente viu que esse socialismo acabou se consolidando, se solidificando, né, principalmente durante o governo de Stalin, que vai transformar a União Soviética em uma grande potência, que vai ser capaz, né, de fazer frente até mesmo aos Estados Unidos lá em meados de 1940. Tá? E embora, né, os Estados Unidos e soviéticos, né, tanto os estadunidenses quanto os soviéticos, eles tenham lutado lado a lado, né, durante a Segunda Guerra Mundial, e de acordo com o que nós vimos até no módulo 8, as tensões, né, já se mostravam bem claras, né, através das reuniões, através das conferências, né, das lideranças das nações. Né? Basta lembrar, né, a Conferência de Yalta, por exemplo, que foi realizada na Crimeia em 45, e também teve a Conferência de Potsdam na Alemanha. Né? Então, é dentro desse contexto, né, com a própria decisão do governo dos Estados Unidos, que vai acabar lançando bombas atômicas no território japonês, como nós vimos, né, no final da Segunda Guerra Mundial, né, que a partir daí é visto pelos historiadores, né, como uma demonstração de poder, né, aos adversários socialistas. Ok, galera? Então, vamos olhar um pouquinho aí para esse mapa mental. E aí vem mostrando para a gente, né, um pouquinho, né? Por exemplo, ele vem dizendo aqui do início. O início de tudo foi com o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial ela vai traçar, né, o fim
e o início de alguma coisa. Então, em 45 vai ter o fim dessa Segunda Guerra Mundial e o início, né, do confronto desses blocos econômicos, né? Olhando aqui em cima, ó. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui ó. Aqui, ó. Confronto dos dois blocos. Os dois blocos econômicos. Deixa eu... Aqui, ó. Nós vimos aí o confronto desses blocos econômicos, né? O mundo bipolar, o mundo agora vai estar bipolar. Ou você, né, vai ser amigo, né, vai ser aliado dos Estados Unidos com inserir o capitalismo no seu país, ou você vai ser aliado da União, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, e implantar o socialismo no seu país. Então a gente vai ver uma disputa de poder, né, a partir de ideologias políticas econômicas, ok? Estou observando aqui também, tá? Nós vemos deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Nós vimos aqui, ó, onde em 45 os Estados Unidos vai lançar 2 bombas nucleares, né, em Hiroshima e Nagasaki, aquilo que vai marcar o final, né, da Segunda Guerra Mundial, tá? E a União Soviética vai criar suas próprias bombas nucleares e a partir daí vai começar nessa disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, né? Onde eles nunca se enfrentaram diretamente, galera. Ok? Então, quem quiser acompanhar um pouquinho comigo, pode abrir o livro, tá bom? Quem quiser pode abrir o livro na 224, tá? Deixa eu abrir aqui. Eu vou lá e cá. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Não, não é esse aqui, não. Ué, gente, cadê? Onde é que tá minha... Como é que eu tô procurando o livro? Pera aí, galerinha. Quem sabe faz ao vivo. Também não é aqui. Também não é aqui. Aqui. Pronto, chegamos. Bom, primeiramente ele vem, né, mostrando para você o significado de Guerra Fria, tá? Então, como eu disse para vocês, que esse termo de Guerra Fria, ele foi usado, né, pela primeira vez lá em 47, né, pelo então assessor do presidente dos Estados Unidos, Bernard Baruch, né, que foi para definir essas tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e a União Soviética. E isso é até considerado também um momento inicial do conflito, né, indireto envolvendo essas duas superpotências, né, cerca de 1 ano e meio após o término da Segunda Guerra Mundial. Bom, alguns meses antes, né, em março de 46, o primeiro-ministro britânico, né, o Churchill, né, ele vai proferir o famoso discurso, né, no qual ele vai afirmar que a Europa estava dividida por uma cortina de ferro. Tá? E a partir daí vai simbolizar, né, o limite imaginário entre o capitalismo e o socialismo, embora esse termo já tivesse sido mencionado antes, né, como marcou o termo mundialmente, tá? Então, no mapa, né, reproduzido a seguir, conforme nós vamos ver aqui, a gente pode visualizar uma linha imaginária que demarcou a divisão, né, ideológica, político-econômica que vai separar a Europa Ocidental, sobre a influência liberal e capitalista dos Estados Unidos, da Europa Oriental, que vai representar os princípios socialistas da União Soviética. Também é possível observar que a Iugoslávia está do outro lado da cortina de ferro. Isso se deve ao fato de que, apesar de comunista, o país não aceitou Stalin e o seu modelo soviético, que declarou independente em 1948. Então, em retaliação à União Soviética, né, vai boicotar economicamente a Iugoslávia e vai fazer uma campanha difamatória sobre o país. Deixa eu puxar aqui para a gente ver a tal cortina de ferro. Deixa eu aumentar aqui para a gente poder visualizar melhor, né, no qual o país, né, ele foi. Então, você pode ver que a gente vê, né, a Iugoslávia e a Albânia, né, que apesar, né, de serem socialistas, elas não, né, não aceitavam, né, o tipo de governo de Stalin, tá? Então, elas acabavam tendo seu próprio governo, embora seja, né, socialista, comunista, ok? Prosseguindo aqui. Montagem dos blocos. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Montagem dos blocos. Esses blocos que nós estamos falando, galera, são os blocos políticos econômicos, tá?
né? Quem vai fazer, né? Quem vai apoiar quem, tá? Bom, foi na tentativa, né, de afirmar como modelo de supremacia do planeta, né, que os países capitalistas e socialistas eles vão se estruturar em dois blocos, né, liderados respectivamente por Estados Unidos e a União Soviética. Né, em termos políticos, né, a tentativa de espalhar, de disseminar essa ideologia para outros países deu origem à doutrina Truman ou ao Coffin Form, né? Que essa primeira, né, foi criada pelo presidente, né? O nome dele era Harry Truman, por isso que é doutrina Truman, tá? Que estabelecia um discurso anticomunista, né? Um discurso voltado, né, pela justificativa das intervenções violentas, né, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, entre outras interferências em várias partes do mundo, tá? Já o segundo, o Comform, né, vai se referir ao centro do controle soviético, que vai ser encarregado de promover a união dos partidos comunistas, né, europeus e afastar a influência estadunidense do bloco de esquerda, né, no caso, durante o governo de Stalin. Então, gente, isso aí eu acho importante vocês poderem sublinhar juntamente comigo aqui o que significava cada um. Então, ó, a doutrina Truman, tá? Foi criado pelo presidente Truman, tal, estabelecia o discurso anticomunista e justificava intervenções violentas. Ok? Já o Comintern, né? A segunda era o controle soviético, encarregado de promover a união entre os partidos, né, comunistas europeus e afastar a influência estadunidense do bloco, né, no caso deles, soviéticos. Ok? Então, isso aí é importante você destacar. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui importante que a gente possa ver, né? Nós vamos ver aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, ainda não chegamos em nada aqui do nosso mapa mental, não, tá? Então, eu vou fechar aqui e continuar aqui no nosso livro, ok? Aqui, ó. Em relação aos aspectos econômicos, né, o Plano Marshall, né, que vigorou de 47 até 51, então nós vamos ver aí 4 anos, né, de Plano Truman, né, Plano Marshall, né, esse plano auxiliava economicamente os países europeus a se reconstruir após os transtornos gerados pela Segunda Guerra Mundial. Então, gente, primeiramente, né, Estados Unidos ele vai querer ajudar esses países justamente com a intenção com que eles apoiassem e aderissem ao seu capitalismo liberalista, tá? Então, vai existir esse plano, que é um plano de recuperação dos países, né, após, né, os danos da Segunda Guerra Mundial. Embora esse apoio ele tenha sido oferecido também aos países socialistas lá do leste europeu, no caso que a gente vê a Albânia e a Iugoslávia, né? Ele acabou não sendo aceito pelas lideranças locais, né, e estabeleceu-se apenas nas nações capitalistas. Esse fato ele vai reforçar ainda mais os laços de integração, né, entre as nações que receberam ajuda dos Estados Unidos, reduzindo uma possibilidade de, né, aproximação com o socialismo. Só que aí, poxa, a União Soviética não vai ficar de braços cruzados. A União Soviética falou assim, Estados Unidos está promovendo uma ajuda mútua aos países que estão danificados pela Segunda Guerra, eu também vou ajudar. Então, se os Estados Unidos promove o Plano Marshall, a União Soviética vai fazer o Comecon, tá? Que vai ser um Conselho de Assistência Econômica Mútua, tá? Também está aqui no livro de vocês, nessa página que nós estamos fazendo a leitura. E qual era o objetivo da União Soviética em também fazer, né, essa ajuda mútua, tá? Era também integrar economicamente a potência soviética aos países socialistas que eram da Europa, tá? Mais tarde, essas nações localizadas fora da Europa, né, outras nações fora da Europa, como Cuba, Mongólia, por exemplo, também vão aderir a esse órgão, né, o Comecon. Por mais que eles não tivessem sido danificados pela guerra, mas eles vão acabar aderindo. Era uma forma de ajuda mútua, né, a esses países se reerguerem. Então, isso aí também é muito importante você, né, sublinhar, ok? Então, vamos lá, aqui sublinhando, é o Plano Marshall, né, que era dos Estados Unidos, onde ele auxiliava economicamente os países a se reconstruírem após a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Aqui. E isso reforçava, né, ainda mais a integração entre as nações que receberam ajuda dos Estados Unidos. E, gente, calma aí.
Ok. Nós vamos ver, né, o Conselho de Assistência Econômica Mútua, Comecon, né, o objetivo de integrar economicamente as potências soviéticas e os países socialistas da Europa. Nós vamos ver outros órgãos também aderindo a esses daí. Ok, pessoal? Então, aqui a gente vê até, né, um cartaz do Plano Marshall, né, confeccionado até pela OTAN, né, a Organização do Tratado Atlântico Norte, né, onde a inscrição era Reconstruindo a Europa, tá? Que ele estava dando ajuda mútua, tá, para esses países, ok? Bom, então nessa disputa por essa hegemonia, nós vamos ver, né, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética promovendo planos para ajudar as pessoas a vir a fim de ganhar. Deixa eu só ligar aqui o notebook, gente. A fim de ganhar, né, novos adeptos, a fim de ganhar novas pessoas, né, que aderissem ao seu plano, ao seu bloco econômico, tá? Então, no âmbito já militar, a gente nota a grande preocupação com a possibilidade, né, de surgir, né, uma possibilidade iminente, né, de um conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, o que vai levar os Estados Unidos a investir cada vez mais na indústria bélica, indústria de armamentos, tá? Isso aí vai se chamar a corrida armamentista, onde tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vão começar a produzir armas, né, bombas atômicas, né, e na formação das alianças políticas militares, né, como nós vamos ver aí a questão da OTAN e o Pacto de Varsóvia, tá? Então, ó, vamos sublinhar isso aí também, que é muito importante você saber, tá? Alianças políticos militares, nós vamos ver que a OTAN, tá, dos Estados Unidos e o Pacto de Varsóvia aqui da União Soviética, tá? A OTAN, tá? Ela existe até hoje. Ela contava inicialmente com alguns países, tá? Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, França, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal e Reino Unido. Qual era o objetivo da OTAN, tá? Organização. A organização era estabelecer um tratado de assistência mútua entre os membros, garantindo sua defesa em qualquer conflito externo. Então, pô, vamos lá, beleza. A França era uma aliada da OTAN. Então, se porventura a França entrasse num conflito com algum país, né, socialista, né, esse grupo de países, né, iriam oferecer, né, pessoas para guerrear, iriam oferecer armas, uma ajuda mútua, né? Eu estou aqui para te proteger, tá? E em contrapartida, a União Soviética vai criar, tá, o Pacto de Varsóvia, como eu já mostrei aqui para vocês, né? Sempre quando uma criava alguma coisa, a outra também criava, tá? Que reunia também os países com os mesmos ideais. A gente vai ver aí, ó, Alemanha Oriental, Bulgária, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Romênia e além da União Soviética, tá? Que também era uma ajuda mútua em caso de existência de algum de defesa, né, contra qualquer ataque externo, tá, gente? Era isso. Deixa eu. Bom, esse Gotas de Saber aqui, gente, vem dizendo da corrida espacial. Vou deixar aqui para vocês uma leitura complementar, tá bom? Aonde eles vão começar também, além da corrida armamentista, vai ocorrer aquela disputa espacial, né? De ter tecnologia no seu país, né? Aonde, né, os Estados Unidos vai promover a ida, né, Neil Armstrong, que vai ir à Lua, e aí a União Soviética vai promover a ida, né, da cadela Laika, né? Enfim, né, vai ocorrer, né, símbolos, uma corrida espacial que cada uma está querendo demonstrar que pode mais do que a outra, tá, gente? Então, eu vou passar isso aqui. As particularidades da Guerra Fria. Só voltando aqui para nossa... Aqui, ó, legal. Então, aqui, ó... Aqui foi o que eu já mostrei para vocês, ó. Deixa eu tirar só essa... Opa. Ó. Mundo bipolar. Então, a gente vai ver os Estados Unidos com o plano Marshall,
tá? Que era aquele plano de ajudar, né, os países que estavam devastados pela Segunda Guerra Mundial e, em contrapartida, a União Soviética, o Comecon, que também era ajuda a esses países, tá? Nós vamos ver os Estados Unidos criando a OTAN, né, do Tratado, Organização do Tratado Atlântico Norte, que era uma ajuda em caso de invasão externa, e, em contrapartida, nós vamos ver a União Soviética com o Plano de Varsóvia. Reparei que nós vemos a CIA e a KGB, né, que vão ser políticas de espionagem, tá, que eles também vão criar. Isso a gente vê muito em filmes, né? Aqui, ó, você vê a corrida armamentista, corrida espacial, tá bom? Nesse mapa conceitual. Então, depois a gente continua. Então, vamos ver algumas particularidades que aconteceu da Guerra Fria, tá? Eu trouxe também o slide para vocês, galera. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui o slide. Opa. Deixa eu abrir aqui, calma aí. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá para a gente poder entender um pouquinho através do slide. Bom, quando começou? Então, a gente vê que essa Guerra Fria, ela teve início logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Onde Estados Unidos e a União Soviética queriam disputar a hegemonia política, econômica e militar do mundo. Ok? Nós vamos ver aí os Estados Unidos capitalista, né? Era uma potência mundial, defendia a expansão do sistema capitalista, né? E a sua economia era baseada, né, no mercado, né, no sistema democrático e da propriedade privada. Um sistema meio que liberal. Já a União Soviética, né, ela possuía um sistema socialista baseado numa economia planificada, né, partido único, que era o Partido Comunista, igualdade social e a falta de democracia. A gente vê aqui, né, que na segunda metade da década de 40 até 89, essas duas potências elas vão tentar implantar, né, em outros países os seus sistemas, né, de sistemas de blocos, né, políticos e econômicos, tá? Então a gente repara aí, tá? Os azuis a gente vê, né, aliados dos Estados Unidos e seus aliados, né, de vermelho, né, os aliados, né, a União Soviética e seus aliados, né, e nós vemos também de laranja, né, outros países que eram comunistas. Inclusive faltou um pouquinho de Cuba aqui na América, tá, galera? Faltou botar Cuba aqui na América. Bom, viva o capitalismo, nós somos livres, defendemos a liberdade individual e a democracia. Na nossa sociedade, as pessoas não são presas por discordar do governo nem o Estado. É o dono de todas as empresas. As pessoas têm chances iguais de alcançar o sucesso e a fortuna. A competição econômica vai estimular o progresso e os que se esforçam são premiados com a riqueza. Rejeitamos a igualdade social porque ela é impossível. A igualdade social acaba com a liberdade e emperra o desenvolvimento da economia. O socialismo não funciona, é contrário à natureza humana competitiva. Vocês vão fracassar. Então aí a gente vê o ideal, né, a ideologia, né, dos Estados Unidos fazendo uma crítica ao socialismo comunista. E aí nós vamos ver a crítica, né, do comunismo socialismo quanto ao capitalismo. Viva o socialismo, né? O que vocês chamam de democracia é, na verdade, a liberdade de uma burguesia, da burguesia a tirar o povo na miséria. As eleições e os meios de comunicação são dominados pelas grandes empresas. Nem nos países capitalistas mais ricos a pobreza foi eliminada. O proletariado trabalha desde criança e passa fome, enquanto a burguesia vive no luxo e no desperdício. Vocês são imperialistas e exploram os países mais pobres. Mas o capitalismo não evita as crises. O socialismo acabou com a pobreza e a desigualdade social. A união dos trabalhadores do mundo inteiro vai destruir o capitalismo e construir o socialismo. Então, isso aí também são palavras, né, da ideologia do socialismo, né, perante o capitalismo, tá? E por que Guerra Fria?
como nós já vimos, essa definição ela vai ser uma expressão, né, de um conflito que aconteceu apenas no campo ideológico. Ela não teve um embate direto, tá, entre Estados Unidos e a União Soviética. Não houve confronto direto, foram confrontos indiretos. E por que a Guerra Fria não ficou quente? Bom, até mesmo porque esses dois países passavam, né, estavam armados com centenas de mísseis nucleares. Um conflito armado direto significaria o fim de dois países e provavelmente da vida no planeta Terra. Porém, ambos acabaram alimentando conflitos em outros países, como, por exemplo, nós vamos ver a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Tá? Então, nós vamos, como eu falei, eles vão usar outros países para guerrear de acordo com os ideários deles, mas eles próprios não vão se combater. Tá? Por exemplo, né, tem a Guerra do Vietnã, mas eu não vou entrar nessa aqui agora, não. Primeiro eu vou voltar lá para o livro de vocês, tá bom, galera? Vamos voltar aqui para o livro. Deixa eu fechar essa janela. Opa, fechei a janela errada. Tô saindo fechando a janela, pronto. Muitas janelinhas para abrir, para fechar. Vamos ver lá as particularidades da Guerra Fria. Então vamos lá. Bom, a Guerra Fria, gente, ela vai influenciar as relações internacionais e a dinâmica global, tá? Lá na segunda metade já do século XX. Esse conflito, ele não vai contar com uma guerra direta, como eu já disse para vocês, dos Estados Unidos e da União Soviética, né? Mas nós vamos ver disputas por áreas de influência e de hegemonia mundial, né? Que vão ser elementos constantes durante todo esse período. E é importante também lembrar que logo após a Segunda Guerra Mundial, em 45, foi criada a ONU, né, que era a Organização das Nações Unidas, onde ela tinha o objetivo de garantir a paz e a segurança mundial para os conflitos, né, que ocorresse, né, para os conflitos, né, como aqueles que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, para que eles fossem evitados. Então a gente pode até sublinhar isso daí, a questão da ONU, tá, galera? Ó, a ONU, objetivo de garantir a paz e segurança mundial, ok? Então, prosseguindo aí na leitura do livro. A Carta das Nações Unidas, né, que deu origem à ONU, ela teve a participação de mais de 50 países. E um dos órgãos da ONU, que é o Conselho de Segurança, que conta com 5 países membros, que são permanentes. Nós temos aí a China, Estados Unidos, nós temos a França, a Inglaterra e a União Soviética. E que dessa forma a ONU ela acaba buscando, né, suprir uma importante demanda, né, que é o direito de intervir militarmente em situações nas quais houvesse um possível conflito, né, para que assim a segurança mundial fosse garantida. Então, quer dizer, a ONU vai tentar, né, gente? Bom, nós vamos ver aí os Estados Unidos e a União Soviética protagonizando essas posições muito importantes, né? Que era um importante órgão em defesa da paz mundial e por estarem em condições principais de potências emergentes, né? Do pós-Segunda Guerra, onde a ONU deveria manter a paz. Tá? No entanto, isso vai dar um contraste, né, com o clima de tensão da bipolarização mundial causada pela Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, né, houve conflitos localizados. Né? Os Estados Unidos e a União Soviética buscavam expandir seus raios de influência, né, em outros lugares, né, por meio de apoio militar e de apoio econômico aos outros grupos que dependiam das suas, né, que defendiam as respectivas ideologias. Para isso era utilizado o direito de autodeterminação dos povos, né, que são regiões que anteriormente eram colônias europeias e se tornaram livres, possivelmente áreas onde a União Soviética e os Estados Unidos poderiam expandir os seus domínios políticos, econômicos e ideológicos. Um confronto, né, entre esses dois países implicaria uma guerra de proporções completamente desconhecidas, como nós já vimos, eles possuíam bombas nucleares, né, e que dessa forma, né, as disputas entre esses países ocorreram por meio de competições, competição no esporte, na corrida espacial, né, na busca por áreas de influência, na corrida armamentista, que vai ser justificada pelo discurso da manutenção da segurança global.
Bom, a propaganda também ela vai ser, né, um importante instrumento, né, de utilização, né, feita pelos Estados Unidos e pela União Soviética, né, com o objetivo de garantir a liderança mundial, a influência ideológica e até mesmo a desqualificação do seu opositor, né, do seu opositor, do bloco que está oposto ao seu. Né? Continuando aqui no nosso livro. Né? A União Soviética ela vai questionar, né, no caso, a democracia estadunidense, né, ao contrariar a violência, né, e a discriminação sofrida pelos afrodescendentes no país. Né? E desse modo, ela vai também questionar o funcionamento do sistema capitalista e ainda vai ressaltar, né, a grande quantidade de pessoas pobres que haviam no país sobre esse sistema econômico, como eu li lá para vocês. Já os Estados Unidos, por sua vez, vai questionar o regime centralizado e autoritário da União Soviética, que vai buscar estabelecer uma guerra, né, do bem versus o mal. Então, essas propagandas, né, ideológicas, elas vão buscar estabelecer uma guerra, né, entre esses dois países. Né? Elas vão acabar sendo utilizadas, né, para que esses países busquem uma posição de poder. E assim, né, filmes, revistas, livros, músicas, propaganda de rádio, entre outros meios de comunicação, vão acabar sendo utilizados para criar um canal de identificação entre possíveis adeptos, né, de cada uma dessas ideologias, ok? Então, deixa eu só ver aqui a quantidade de coisa que eu tenho aqui para vocês. Bem pouquinho. Vou falar aqui do Muro de Berlim. Daqui a pouquinho eu falo aqui. Deixa eu voltar aqui e abrir lá o slide para você. Esse não. Aqui, ó. Então, nós vamos ver conflitos indiretos, tá, gente? Entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então, vamos lá. Aqui, ó. Guerra do Vietnã. Tá? Nós vamos ver aqui, ó. A guerra vai colocar um confronto. De um lado, a República do Vietnã, que era o Vietnã do Sul, que era sob o comando dos Estados Unidos, que vai ter a participação efetiva, porém secundária, da Coreia do Sul, da Austrália e da Nova Zelândia. Tá? Do outro lado, vai vir a República Democrática do Vietnã, que era o Vietnã do Norte, tá? Onde a Frente Nacional para a Libertação do Vietnã, tá? Onde vai ter a China, a Coreia do Norte, principalmente a União Soviética, onde vão prestar apoio logístico ao Vietnã do Norte, mas não vão se envolver efetivamente no conflito. Então, nós vamos ver aí, né, a Guerra do Vietnã, né, a ideologia, né, Vietnã do Sul contra Vietnã do Norte, né, dentro do conflito dessas ideologias, né, capitalistas e socialistas. A relação entre os dois Vietnãs, né, em função dessas divergências políticas e ideológicas, era bastante tensa no final de 1950. Tá? Em 59, Vietcongs, que eram guerrilheiros comunistas, com apoio, né, do Ho Chi Minh, né, e dos soviéticos, vão atacar uma base norte-americana lá no Vietnã do Sul. E esse fato vai dar início à guerra, que entre 59 e 64, o conflito vai ficar restrito apenas ao Vietnã do Norte e do Sul, embora os Estados Unidos e também a União Soviética prestassem apoio indireto. Então, se você for ver, na verdade, né, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vai estar usando fantoches, né, para guerrear em nome deles. Aí nós temos cenas, né, da guerra do Vietnã, que são imagens da guerra do Vietnã, né, pessoas, né, sendo castigadas, pessoas mortas, pessoas sendo queimadas, né, famílias devastadas. Toda a guerra choca muito, né, gente? Aí a gente vai ver que em 64, os Estados Unidos ele vai acabar se envolvendo diretamente no conflito, onde ele vai enviar soldados e armamentos de guerra. Lembra do Plano Marshall? Então... E os soldados norte-americanos vão sofrer, né, num território marcado por florestas tropicais fechadas e de grande quantidade de chuva. E os Vietcongs, né, que eram comunistas, né, eles vão utilizar táticas de guerrilha, enquanto os norte-americanos vão se empenhar no uso de armamentos modernos, helicópteros e até mesmo outros recursos. Tá? E no final da década de 60, né, era claro já o fracasso da intervenção norte-americana. Né? Mesmo com a tecnologia toda avançada, eles não conseguiram vencer a experiência dos Vietcongs, dos comunistas. Né? E para piorar a situação ainda dos Estados Unidos, em 68, o exército norte-vietnamita invadiu o Vietnã do Sul, tomando a embaixada dos Estados Unidos em Saigon.
Gente, Vietnã do Sul e Estados Unidos responderam com toda a força. E é o momento mais sangrento da guerra do Vietnã, tá? Aí vão ter protestos, vão ter mortes, enfim. Então, sem o apoio popular e com derrotas seguidas, o governo norte-americano vai aceitar o Acordo de Paris, né, que previa o cessar-fogo em 73. E em 75 vai ocorrer a retirada de todas as tropas norte-americanas e a vitória vai ser dos comunistas, a vitória do Vietnã do Norte. Resultado da guerra do Vietnã, nós vamos ver um conflito que deixou mais de 1 milhão de mortos, tanto civis quanto militares, né? E o dobro de pessoas mutiladas e feridas, né? Essa guerra ela vai arrasar campos agrícolas, vai destruir casas e vai provocar prejuízos econômicos gravíssimos no Vietnã. O Vietnã ele vai ser reunificado alguns anos depois, em 1976, sob o regime comunista, aliado à União Soviética. Então aí a gente vê uma das primeiras derrotas norte-americanas nessa Guerra Fria, ok? Voltando aqui para a Guerra Fria, enfim, a paz armada, né? Já ouvimos isso antes? Não? Enfim. Então, na verdade, é uma expressão que explica muito bem esse período, a existência da paz, né? Paz armada. Essas duas potências vão envolver-se numa corrida armamentista, espalhando exércitos e armamentos em seus territórios e nos países aliados. Enquanto houvesse um equilíbrio bélico entre essas duas potências, a paz estaria garantida, pois haveria o medo do ataque do inimigo. Então, isso aqui também eu já passei para vocês, tá, gente? A formação de blocos militares da OTAN, né? A organização já está acabando, já acabou aqui o nosso primeiro tempo, eu já vou encerrar aqui, tá? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que vai surgir em 49, sob a liderança dos Estados Unidos, para apoiar, né, os países, né, em casos de invasões externas. E, em contrapartida, a gente vai ver o Pacto de Varsóvia, né, que era comandado pela União Soviética, que também era uma forma de defender militarmente os países socialistas. Okay? Aí aqui tem os países que fizeram parte da OTAN e fizeram parte do Pacto de Varsóvia, tá? E aqui a corrida espacial. Galera, olha só, a gente está encerrando aqui o nosso primeiro tempo, tá? E daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo, tá bom?